Você sabia que, se todos os morcegos desaparecessem hoje, boa parte da sua comida, do chocolate ao arroz, correria sério risco de sumir também? E que certas florestas inteiras poderiam entrar em colapso silencioso, sem que ninguém percebesse logo de cara. Parece exagero, mas não é. E, se você ficar comigo até o final, vai entender como uma criatura tão pequena e tão injustiçada é, na prática, um dos pilares invisíveis que sustenta a vida como a gente conhece. A primeira coisa que quase ninguém percebe é simples. Morcegos não são apenas animais assustadores de filmes de terror. Eles são, ao mesmo tempo, jardineiros noturnos e exércitos biológicos de combate a pragas. E o mais curioso, fazem tudo isso sem salário, sem cobrança, sem descanso, todas as noites em silêncio. Mas como, exatamente, um animal que muita gente tem medo consegue ser tão importante para a polinização e o controle de pragas? É aí que a história fica interessante. Antes de a gente mergulhar nos detalhes, pensa rapidinho. Você já ouviu alguém falar em abelhas quando o assunto é polinização, certo? Agora, quantas vezes ouviu morcegos? Quase nunca. E é justamente essa invisibilidade que torna esse tema tão urgente. Porque, enquanto a gente ignora, eles seguem trabalhando. Só que a pressão sobre as populações de morcegos está aumentando, e isso pode ter consequências que vão muito além de qualquer superstição. Se você ainda está aqui, agora vem a parte que muda completamente a forma como você olha para esses animais. Morcegos. Quem são esses vilões que salvam o planeta? Muita gente coloca todos os morcegos no mesmo saco. Bicho feio que transmite doença. Mas biologicamente, a história é bem diferente. Os morcegos formam uma ordem inteira de mamíferos, chamada Chiroptera, e são o segundo maior grupo de mamíferos do mundo, perdendo só para os roedores. São mais de 400 espécies conhecidas, espalhadas em praticamente todos os continentes, com tamanhos que vão de poucos centímetros a asas de quase 5 metros. E aqui já entra a primeira surpresa. A maior parte das espécies não se alimenta de sangue. Na verdade, só 3 espécies de morcegos, entre mais de 400, são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. A maioria come insetos, frutas, néctar ou uma mistura disso. Alguns até comem pequenos vertebrados, como sapos e peixes. E é justamente essa diversidade de dieta que faz deles peças-chave nos ecossistemas. Enquanto alguns morcegos passam a noite caçando mariposas, besouros e pernilongos, outros visitam flores e frutos, exatamente como abelhas e beija-flores fazem de dia. A diferença é que eles fazem isso na escuridão, quando ninguém está vendo. Você já imaginou que, enquanto você dorme, uma boa parte das plantas tropicais só consegue se reproduzir graças à visita silenciosa desses animais? E tem mais. O corpo deles é praticamente projetado pela evolução para polinizar e dispersar sementes. Um focinho alongado, língua comprida, pelos que grudam facilmente grãos de pólen, asas que permitem percorrer grandes distâncias. Tudo isso faz deles mensageiros perfeitos entre plantas que, sem essa ajuda, simplesmente não se encontrariam. Mas o mais intrigante é ver como certas plantas evoluíram para depender quase exclusivamente dos morcegos. E isso abre o próximo capítulo. Morcegos como polinizadores. Os jardineiros noturnos do mundo tropical. Imagina uma flor que só abre à noite. Exala um cheiro forte, às vezes meio fermentado, e é cheia de néctar bem doce e energético. Quem você acha que ela está tentando atrair? Não são borboletas, não são abelhas, são morcegos. Muitas plantas desenvolveram flores com características específicas para serem polinizadas por morcegos. Cor clara, para serem vistas no escuro, formato compatível com o focinho deles, grande produção de néctar e, em alguns casos, até estruturas que refletem melhor o sonar usado pelos morcegos. Esse tipo de polinização tem até nome, quiropterofilia, ou polinização por morcegos. E não estamos falando de um fenômeno raro. Em florestas tropicais, especialmente nas Américas e na Ásia, dezenas de espécies de árvores, cactos, agaves e muitas outras plantas dependem diretamente deles. Algumas nem conseguem se reproduzir direito sem a visita noturna desses animais. Um exemplo famoso é o agave, planta usada para produzir tequila e outros destilados. Algumas espécies de agave são polinizadas principalmente por morcegos nectarívoros. Sem eles, essas plantas teriam taxas de reprodução bem menores. Da próxima vez que alguém brindar com tequila,
quase ninguém vai lembrar do morcego que biologicamente ajudou essa planta a existir em escala. Outro exemplo são certas espécies de cactos gigantes em desertos americanos. À noite, essas plantas abrem suas flores, ricas em néctar, e recebem a visita de morcegos que percorrem distâncias enormes em busca de alimento. Enquanto se alimentam, eles se esfregam nas estruturas da flor e saem carregando o pólen grudado nos pelos. A próxima flor que visitam, parte desse pólen é depositado, e aí acontece a polinização. Se você ainda está comigo, presta atenção nisso. Várias frutas que você conhece diretamente ou indiretamente dependem ou se beneficiam da polinização por morcego. Em algumas regiões tropicais, espécies de baunilha, mangueiras, bananeiras e outras culturas podem receber visitas desses polinizadores noturnos, aumentando a produção de frutos. Isso tem implicações econômicas gigantescas, mesmo que poucos agricultores saibam disso. Agora, você pode estar se perguntando, tá, mas e o controle de pragas? Como um animal que poliniza também ajuda na agricultura combatendo inimigos da lavoura? Essa é a conexão que transforma o morcego em um verdadeiro funcionário invisível do agronegócio. Em carteira assinada, morcegos como controle biológico, o exército noturno contra insetos praga. Enquanto algumas espécies de morcegos se alimentam de néctar, outras vivem praticamente de caçar insetos. E quando eu digo praticamente, é sério. Uma única colônia de milhares de morcegos insetívoros pode consumir toneladas de insetos em uma única temporada. Toneladas. Já imaginaram o impacto disso em áreas agrícolas? Pesquisas em regiões produtoras de algodão, milho e arroz mostram que morcegos comem muitos dos insetos que atacam essas lavouras, como mariposas, cujas larvas viram lagartas devoradoras de plantas, percevejos, besouros e até mosquitos transmissores de doenças. Eles usam ecolocalização, aquele sistema de sonar biológico, para localizar presas minúsculas no ar, mesmo na escuridão total. Agora, pensa nisso como um serviço ecológico gratuito. Todas as noites, centenas de milhares de morcegos saem dos abrigos e começam a voar sobre plantações, florestas, lagos e até cidades, capturando insetos que, sem essa pressão natural, se multiplicariam de forma exagerada. Menos insetos praga significa menos danos às folhas, às frutas, às raízes. E, na prática, isso pode se traduzir em menos necessidade de pesticidas químicos. Existem estudos mostrando que, em algumas regiões, o serviço de controle de pragas prestado por morcegos equivale a bilhões de dólares por ano, se fosse cobrado como um serviço de mercado. Isso sem contar o benefício extra para a saúde humana, porque muitos dos insetos que eles comem também são vetores de doenças, ou simplesmente causam incômodo, como mosquitos. Tem mais um detalhe que pouca gente pensa. Os morcegos não só comem os insetos adultos, como também reduzem a reprodução de pragas ao atacar justamente os indivíduos que iriam colocar ovos. Isso significa que o efeito deles não é só imediato, mas também preventivo. Menos ovos hoje, menos larvas devorando plantações amanhã. Se você ainda está aqui, vale a pena guardar uma coisa. Se de repente uma grande população de morcegos que vive perto de uma área agrícola desaparece, o efeito não é só ecológico, é econômico. Plantações ficam mais vulneráveis, agricultores podem aumentar o uso de agrotóxicos, o custo da produção sobe e, muitas vezes, isso volta para o consumidor em forma de alimento mais caro. Tudo por causa de um animal que, em geral, a gente trata como vilão. Mas não é só na agricultura que eles fazem diferença. O trabalho dos morcegos vai além, influenciando a floresta inteira. E é aí que a história da polinização encontra uma terceira função biológica poderosa: a dispersão de sementes. Morcegos frugívoros, plantadores de florestas no escuro. Nem todos os morcegos vivem de insetos ou néctar. Muitos se alimentam de frutas. Esses morcegos frugívoros têm um papel fundamental na regeneração de florestas, principalmente em áreas degradadas. Como isso funciona? Simples. Eles comem frutos de diversas plantas, voam longas distâncias e defecam as sementes em outros locais, muitas vezes já tratadas pelo processo digestivo, que favorece a germinação. Na prática, eles estão plantando a floresta, só que em versão mamífero voador. Imagina uma área desmatada, abandonada, perto de uma floresta mais conservada. Diversas espécies de morcegos usam esse tipo de área aberta como rota de voo entre locais de descanso e locais de alimentação. Ao passar por ali,
Eles derrubam sementes de espécies pioneiras, aquelas plantas que são as primeiras a colonizar ambientes abertos. Aos poucos, essas plantas crescem, atraem outros animais, mudam o microclima e preparam o terreno para que outras espécies de árvores cheguem. Está vendo o efeito em cascata? Em muitas regiões tropicais, os morcegos são considerados um dos principais agentes naturais de regeneração florestal. Sem eles, o processo seria muito mais lento e menos eficiente, porque a maioria das sementes cairia próxima à planta-mãe, competindo por luz, água e nutrientes. Ao dispersar as sementes para longe, os morcegos aumentam as chances de sucesso da próxima geração de árvores. E lembra da polinização que comentamos antes? Ela se conecta diretamente com essa dispersão. Um morcego pode polinizar flores de uma espécie de árvore em um lugar e, depois de algumas semanas, estar dispersando as sementes dos frutos que ele mesmo ajudou a formar. É como se ele fosse, ao mesmo tempo, o carteiro do pólen e o entregador das futuras plantas. Se você está acompanhando, percebe que já temos 3 papéis biológicos gigantescos: polinização, controle de pragas e dispersão de sementes. Agora, pensa nas consequências se esse sistema silencioso começar a falhar. O que acontece se as populações de morcegos começarem a cair? É exatamente esse cenário que começa a preocupar biólogos no mundo todo. O efeito dominó. O que acontece se os morcegos desaparecerem? Vamos fazer um exercício mental rápido. Imagina uma região onde muitos morcegos são mortos por medo, envenenamento, destruição de abrigos ou doenças. O que pode acontecer? Primeiro impacto: aumento de insetos. Com menos morcegos insetívoros, pragas agrícolas podem se multiplicar mais rapidamente. Lagartas, besouros, mariposas e mosquitos encontram menos predadores à noite. Resultado: mais danos às lavouras, mais uso de inseticidas e mais desequilíbrio na fauna de insetos. Segundo impacto: queda na polinização noturna. Plantas que dependem fortemente dos morcegos para transferir pólen começam a produzir menos frutos e sementes. Em alguns casos, a reprodução dessas plantas despenca. Lembra dos agaves, dos cactos, de certas árvores tropicais? Eles podem até continuar vivos por um tempo, mas têm mais dificuldade de gerar novas gerações. Uma floresta pode parecer saudável hoje, mas estar condenada a médio prazo se os polinizadores dela sumirem. Terceiro impacto: regeneração mais lenta. Sem morcegos frugívoros espalhando sementes, áreas degradadas demoram muito mais para se recuperar. Isso afeta não só a biodiversidade, mas também serviços ambientais como proteção do solo, regulação do ciclo da água e absorção de carbono. E tem um quarto efeito indireto que quase ninguém imagina: a perda de morcegos pode aumentar a pressão sobre outros polinizadores, como abelhas, beija-flores e até alguns pequenos mamíferos. Mas nem sempre esses outros animais conseguem substituir totalmente o papel dos morcegos, principalmente à noite. Resultado: certas plantas entram em declínio, o que reduz a oferta de alimento para outros animais. É por isso que ecólogos falam em efeito cascata. Mexer em uma peça do sistema pode desestabilizar muitas outras. Se você ainda está aqui, agora vem um ponto delicado. Por que, se os morcegos são tão importantes, eles são tão perseguidos? A resposta está numa mistura perigosa de medo, desinformação e mitos que se arrastam por séculos, mitos, medos e mal-entendidos. Por que os morcegos são tão injustiçados? Quando você pensa em morcego, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Uma criatura ligada a vampiros. Filmes de terror rabugentos no sótão, talvez doenças. Culturalmente, os morcegos foram associados ao escuro, ao mal, ao medo. Livros, filmes e histórias populares reforçaram essa imagem por muito tempo. É claro que existe um fundo de verdade em alguns medos. Morcegos, como qualquer mamífero selvagem, podem carregar vírus, incluindo o da raiva. O problema é quando esse risco real, mas geralmente controlável, é generalizado para todas as espécies e usado como justificativa para matar colônias inteiras indiscriminadamente. E isso, biologicamente, é um grande tiro no pé. A grande maioria dos morcegos não tem contato direto com humanos. Muitos vivem em cavernas, ocos de árvores, fendas de rochas e construções abandonadas, fazendo seu trabalho ecológico sem incomodar ninguém. O risco de transmissão de doenças existe principalmente quando as pessoas manipulam esses animais sem proteção, tentam capturá-los, ou quando alguém é mordido e não procura atendimento médico. Outra confusão comum é achar que todos os morcegos se alimentam de sangue de gado ou de pessoas. Como já comentamos,
Só 3 espécies, todas nas Américas, têm esse hábito. E mesmo assim, o problema com esses morcegos hematófagos é muito mais de manejo de gado e saúde pública do que um motivo para exterminar morcegos em geral. Se você parou para pensar nisso, pode notar o paradoxo. Matamos animais que ajudam a proteger safras, florestas e até a nossa saúde, com a justificativa de nos proteger deles. Enquanto isso, aumentamos o uso de venenos na agricultura. Destruímos áreas naturais e aproximamos ainda mais animais silvestres dos seres humanos, criando justamente as condições para novos problemas sanitários. Mas a boa notícia é que em várias partes do mundo, essa visão está mudando. E essa mudança não é só por compaixão, é por pura lógica ecológica e econômica. A pergunta agora é: o que a gente pode fazer na prática para proteger os morcegos e, ao mesmo tempo, colher os benefícios que eles trazem? Conservação de morcegos. Proteger os pequenos para salvar o sistema inteiro. Conservar morcegos não é só salvar um animal fofo, até porque muita gente nem acha eles fofos. É uma estratégia inteligente para manter serviços ambientais fundamentais: polinização, controle de pragas, regeneração florestal. Cada um desses serviços teria um custo altíssimo se a gente tentasse substituir artificialmente. Uma das primeiras medidas é simples, mas poderosa: proteger os abrigos naturais dos morcegos, como cavernas, grutas, ocos de árvores e construções antigas. A destruição desses locais obriga colônias inteiras a se deslocar, muitas vezes para lugares onde entram em conflito com pessoas. Preservar esses abrigos significa manter populações estáveis, desempenhando suas funções ecológicas. Outra medida é reduzir o uso exagerado de pesticidas. Quando uma região é encharcada de venenos, não morrem só as pragas, morrem também os insetos que servem de alimento para os morcegos insetívoros. Isso cria um efeito duplo negativo: menos comida para eles e mais toxinas circulando na cadeia alimentar. Incentivar a agricultura mais sustentável, com manejo integrado de pragas, favorece tanto os morcegos quanto outros predadores naturais. Também é possível instalar abrigos artificiais para morcegos, semelhantes às casas de morcegos em áreas agrícolas. Em alguns países, isso já é feito estrategicamente, para atrair colônias que ajudem a controlar insetos praga de forma natural. Em vez de pagar por toneladas de veneno, o produtor contrata morcegos, oferecendo abrigo e mantendo o ambiente minimamente saudável. Você ainda está comigo? Vale lembrar de um ponto-chave: educação. Quanto mais as pessoas entendem o papel biológico dos morcegos, menos medo irracional elas sentem e mais apoio elas dão para políticas de conservação. Programas de educação ambiental que explicam a importância desses animais na polinização, no controle de pragas e na dispersão de sementes são fundamentais. Agora, para amarrar tudo isso, falta responder uma última pergunta: como essa história toda volta para você que está assistindo esse vídeo? Por que isso importa para você? E o que você pode fazer agora? Vamos juntar as peças. Morcegos ajudam a polinizar plantas que geram alimentos, remédios e matérias-primas. Eles controlam naturalmente insetos que detonam plantações e que podem transmitir doenças. Eles ajudam florestas a se regenerarem, o que influencia o clima, a água e a qualidade do ar. Tudo isso impacta a sua vida, mesmo que você nunca tenha visto um morcego de perto. Agora, imagina um mundo com menos morcegos, mais pragas agrícolas, mais veneno sendo jogado na terra e na água, preços de alimentos potencialmente mais altos, florestas se recuperando mais lentamente, menor diversidade de plantas e animais. Parece um problema distante, mas ele começa em decisões muito simples: destruir ou não um abrigo, espalhar ou não boatos, apoiar ou não políticas de conservação. O mais irônico é que, enquanto muitos veem os morcegos como monstros da noite, eles estão trabalhando toda a madrugada para manter o seu café da manhã possível. Frutas, cereais, talvez até o chocolate. E não só o seu, mas de milhões de pessoas, e fazem isso de graça. Se você chegou até aqui, agora vem a parte mais importante. O que você pode fazer a partir de hoje? Primeiro, compartilhe esse conhecimento. Quanto mais gente souber do papel biológico dos morcegos, menos espaço terá a ignorância que leva à destruição. Segundo, apoie iniciativas de conservação, ONGs e projetos que trabalham com proteção de cavernas, florestas e fauna silvestre. Terceiro, questione o uso exagerado de pesticidas e valorize produtores que adotam práticas mais sustentáveis. E tem um detalhe simples: da próxima vez que você ouvir alguém dizer "morcego só serve para passar doença", você já tem argumento de sobra para responder:
Você pode explicar que eles são polinizadores poderosos, dispersores de sementes e controladores de pragas naturais, que, sem eles, uma parte importante da biodiversidade desmorona e o nosso sistema de produção de alimentos fica mais frágil. Se esse vídeo te ajudou a enxergar os morcegos com outros olhos, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu. Foi a polinização, o controle de pragas ou a regeneração das florestas? E se você quiser mais conteúdos sobre os heróis escondidos da natureza, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muita coisa que a gente ainda precisa revelar sobre como a vida realmente se sustenta por trás dos bastidores. No fim das contas, proteger morcegos não é uma questão de gostar ou não deles. É uma questão de inteligência ecológica. Eles já fazem a parte deles todas as noites. A pergunta é, a gente vai fazer a nossa?